Fala pessoal, sou Anselmo Fernandes, gerente de produtos de investimentos do Banco Sofisa Direto. Estamos aqui para mais um Papo Direto, onde vamos abordar o assunto carteira sugerida. Mais do que nunca, a gente tem percebido um cenário de taxa de juros muito baixa, um cenário que veio para ficar, que deve perdurar aí ao longo de 2020, e cada vez mais diversificar os seus investimentos é essencial para uma boa relação risco-retorno e também segurança da sua carteira de investimentos. Com isso, estamos aqui com o João Seneviva, que é o Head de Tesouraria do Banco Sofisa, que vai falar um pouquinho para a gente do estrutural dessas carteiras, de como a gente desenvolve, como a gente cria essas carteiras para levar para você, cliente, um melhor conforto no momento dos seus investimentos. João, primeiramente, obrigado. Eu que agradeço estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. Pela visita aqui no Sofisa Direto. João, fala um pouquinho para a gente de como o Sofisa Direto estrutura essas carteiras, quais são os processos existentes por trás deste racional aí. Se você puder explicar para a gente de forma simples e objetiva. Vamos lá. Esse assunto não é ciência de foguete, não. Começa sempre daquele princípio de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Essa é uma coisa. O outro princípio é as pessoas têm diferentes necessidades e diferentes perfis em relação ao risco. Pensa no cara que consegue comer um prato com nenhuma pimenta e o cara que consegue comer um prato muitíssimo apimentado. Então a gente vai dividir em 4 grupos esse prato. Tem um investidor desde o mais conservador ao mais agressivo. Você tem 4 diferentes categorias e dá para medir essa aversão a risco. Então, cada uma dessas categorias, você define qual que é a velocidade máxima de risco, ou seja, qual que é a quantidade máxima de pimenta, que no nosso caso é a tal da volatilidade, que é quanto que pode oscilar o conjunto de todos os ativos que estão lá no meio. Por isso que é bom nunca ter um ativo só, e sim falar carteiras, porque vai ter momento que um ativo vai estar subindo mais, outro vai estar subindo menos, pode dar alguma coisa diferente, onde na média ele oscila menos do que deveria. Então, definido primeiro passo, então definir os 4 diferentes velocidades. A gente vai começar a montar esses 4 diferentes pratos com diferentes quantidades de ingredientes. E quais são os ingredientes que a gente fala? As classes de ativos. São as classes de ativos. Renda fixa, multimercado, fundo de ações. Fundo de multimercado e ações. Ou seja, dentro de cada uma dessas categorias de carteiras, a gente vai ter mesclagens diferentes para chegar numa solução ótima. Esse é um modelo já muito antigo que a gente utiliza. Hoje tem algoritmos que fazem isso instantaneamente, inclusive o nosso robô, mas a gente sempre olha o que está sendo produzido para ter o melhor, ter certeza que está tendo o melhor para o cliente. Então, não é simplesmente uma caixa preta que ninguém sabe. A gente olha o que está dentro da caixa preta para poder ter a melhor combinação possível. E uma vez definido, como que eu defino esses diferentes ingredientes? A gente vai olhar muito o cenário que aconteceu, claro, para o passado, mas a gente tenta extrapolar um pouco o futuro. Então, a gente olha um pouco o passado, mas principalmente tenta ver qual que é o retorno esperado daqui para frente. Então, com isso, a gente vai montar os diferentes pratos, as diferentes combinações. Então, a gente definiu até aqui quanto que eu quero de cada classe. Agora, tão ou mais importante é que ingrediente que a gente vai colocar lá dentro. Ou seja, quais são os produtos quais são os produtos vai levar para os nossos clientes. Em outras palavras, que fundos que a gente vai colocar? Perfeito. Isso é uma coisa que aqui no Sofisa Direto a gente faz com muito carinho. Por quê? Porque a gente não joga lá na plataforma uma quantidade infindável de produtos que a gente sabe que tem coisas que vão ir bem e tem coisas que vão mal. A gente procura selecionar para o cliente aquilo que a gente gosta e consegue recomendar. Então, cada fundo que está lá, a gente conversa com os gestores, que nem esses papos que vocês estão fazendo do papo direto com o gestor é muito importante para ver quanto pensa, porque por trás do fundo tem alguém que está tomando uma decisão, então a gente quer conhecer quem que está tomando a decisão daquele fundo, qual que é a experiência daquele cara, quais são os controles daquela casa, para não deixar esse cara sair do limite, extrapolar, fazer acompanhamento diligente de cada um desses fundos
E com base, então, selecionamos quais são as melhores combinações de fundo de multimercado, fundo de ações, fundo de renda fixa e os próprios papéis do CDBs, LCI, LCA do Sofisa Direto, que é um, vamos lembrar, é um banco que tem ratings excelentes, é um banco que está avaliado pelas maiores agências de rating do Brasil e do mundo, como S&P, que ele é uma AAA, então é uma qualidade muito alta de crédito, um banco sólido de mais de 60 anos. São esses ingredientes que a gente vai colocar nesses 4 diferentes pratos que a gente falou. Terminamos os 4 ingredientes, 4 diferentes pratos, com diferentes perfis de risco. Aí a gente vai fazer o quê? Vai acompanhar como aquilo lá está desenvolvendo. Ou seja, a gente vai ter uma medida do que deveria estar andando, que é simplesmente aquelas diferentes categorias e classes de risco, ou seja, o Ibovespa. Quanto que o Ibovespa está andando? E daí dos fundos que a gente selecionou, quanto que estão dando em relação ao Ibovespa? Mesma coisa para o multimercado. O multimercado tem índices divulgados que todo mercado segue, então a gente compara contra aquele índice. Os fundos que a gente escolheu estão melhores ou piores? Então a gente, dentro desse acompanhamento, a gente busca produtos que tentam vencer os seus benchmarks ou num retorno balanceado entre risco, ver qual que é a melhor relação de risco-retorno. Então é um pouco em linhas gerais, do processo que a gente faz. Isso daí é acompanhado diariamente e é isso que a gente acaba sugerindo para os nossos clientes. Bacana, ou seja, a gente faz uma diligência de produtos, uma diligência de mercado, onde a gente acompanha quais classes de ativos tendem a performar bem, avaliando também a sua performance passada para ver se já não está esmagado, vamos dizer assim, o potencial de ganho futuro. E com isso a gente estrutura de acordo com cada perfil de risco, desde o conservador, moderado, arrojado e agressivo, percentuais de alocações táticas máximas, né, de classes de ativo, e aí sim definimos os produtos que a gente coloca, ou seja, os ingredientes que a gente está colocando em cada prato. Isso aí. E aí a gente vai colocar 4 diferentes receitas de bolo dentro do nosso robô de investimentos para ele dar para cada um dos clientes, respeitando quanto que ele quer investir naquele momento, quais são os objetivos dele e ter essa solução ótima para cada um deles. Bacana. Então a gente viu que o cenário está propenso para diversificação, ou seja, é muito importante que o cliente faça o seu perfil do investidor para identificar quais são esses limites máximos de risco que ele pode correr. E como a gente já mencionou aqui também, o perfil do investidor ele não necessariamente é estático, depende muito do momento de vida do cliente. Então a gente pede para que os clientes façam o perfil a cada ano para entender. Muitas vezes ele estava em um momento de vida que necessitaria ser mais conservador e agora ele está num momento de vida onde ele pode arriscar um pouquinho mais. Exatamente, isso é muito importante mesmo. Eu dou um exemplo de alguém conhecido meu, cara, estava com perfil agressivo, aí foi e comprou um apartamento, contraiu uma dívida, tinha uma conta a pagar, mudou, teve que mudar totalmente, mais que seja um curto espaço de tempo, mas teve que mudar, então a alocação muda. E diversificação, é importante a gente se conscientizar que não é uma coisa que a gente está falando agora, é algo que tem que ter sempre. O brasileiro ficou muito mal acostumado com taxa de juros de 2 dígitos durante décadas, juros reais acima de 5%, chegando a 7% durante também muito tempo, e isso era uma anomalia. O que é o mundo real é uma taxa de juros adequada, nível baixo, onde sim você tem que diversificar nos diferentes ativos. Eu acho que isso não é que é uma modinha que veio agora. Não, isso veio para ficar. Isso as pessoas têm que incorporar dentro da sua educação financeira. Isso não é algo novo, pelo contrário, isso daí já se fala há quase 70 anos. Aqui no Brasil, a gente esqueceu. Está vivenciando esse momento agora. De uma Selic muito alta durante muito tempo. Legal. Bacana. João, queria agradecer muito a sua presença aqui, esclarecer para os nossos clientes o quão importante é, nesse momento macroeconômico que nós estamos vivendo, o efeito da diversificação para os investimentos e para a educação financeira. Então, obrigado. Eu que agradeço o convite mais uma vez aqui de vocês. Sempre que possível, estarei aqui.
Show de bola. Pessoal, continuem acompanhando o canal do Sofisa Direto, pois em breve teremos muitos conteúdos interessantes para vocês.